Hoje a gente vai mergulhar numa das profecias mais dramáticas da história, a queda de Jerusalém. Segundo o livro Grande Conflito, essa não é só uma história antiga, mas um padrão, sabe? Um padrão de avisos que foram ignorados e as consequências inevitáveis que vieram depois. Então, bora entender como isso tudo aconteceu. Para começar, vamos tentar visualizar a cena. Pensa só. Monte das Oliveiras, época da Páscoa, Jerusalém está lotada, fervilhando de gente, peregrinos por todo lado. O magnífico templo brilhando sob o sol. É um cenário de pura festa, certo? Mas aí, no meio de toda essa alegria, acontece algo totalmente inesperado. Jesus olha para a cidade e chora. Em vez de celebrar, ele chora. E a grande pergunta é: por quê? E é justamente nesse momento de tristeza profunda que ele faz uma profecia. E que profecia, hein? Absolutamente chocante. Ele diz que a cidade e aquele templo glorioso seriam completamente destruídos. A imagem é forte, não ia sobrar pedra sobre pedra. Era a previsão de uma ruína total para o maior orgulho da nação. Isso nos leva à pergunta óbvia, né? Por que logo Jerusalém? Por que uma cidade historicamente vista como a favorita de Deus receberia uma sentença tão terrível? Bom, a resposta que o livro dá é que tudo isso é o resultado de uma longa história de rejeição. A fonte nos leva numa viagem no tempo de mais de 1000 anos. Começa lá atrás, com a aliança no Monte Moriá, passa pela construção do templo e pelas inúmeras advertências dos profetas. Em cada etapa, uma mensagem de misericórdia era enviada, mas era consistentemente ignorada. O ponto de ruptura, segundo a narrativa, foi a rejeição final do Messias. Olha, esse lamento resume perfeitamente o coração do problema. A imagem é muito poderosa, a de uma proteção divina, como as asas de uma ave, sendo oferecida de novo e de novo. Mas a escolha de se abrigar sob essa proteção foi consistentemente recusada. E é aqui que a história vira. De acordo com a fonte, essa rejeição final é vista como o ato que selou o destino da cidade. Ao recusar o que o texto descreve como o melhor dom do céu, Jerusalém teria, na prática, jogado fora seu próprio escudo protetor, ficando exposta e vulnerável à destruição que estava vindo. Ok, agora a gente avança no tempo. Quase 40 anos se passam. A profecia foi feita e a narrativa vai nos mostrar como ela se cumpriu de forma dramática e impressionantemente precisa. Para os seguidores de Cristo, a instrução não tinha nada de misteriosa. Era um sinal visual e um comando direto. No momento em que vissem exércitos cercando Jerusalém, a única ação a ser tomada era fugir para as montanhas. Sem demora, sem questionar. A sobrevivência dependia de obedecer a esse sinal. E o que acontece em seguida é realmente extraordinário. Os romanos, liderados por Céstio, cercam a cidade. O sinal foi dado, mas de uma forma que ninguém entendeu, eles recuam de repente. Essa retirada abriu uma janela de fuga crucial. Enquanto o exército judeu saía para perseguir os romanos, os cristãos aproveitaram a oportunidade, reconheceram o sinal e escaparam para a cidade segura de Pela. E o resultado? O texto afirma que nenhum deles morreu na destruição que veio a seguir. Só que a trégua durou pouco. Quando o general romano Tito retornou, a situação era um pesadelo. A cidade estava lotada para a Páscoa, com milhões de pessoas presas dentro dos muros. Para piorar, conflitos internos já tinham destruído grande parte dos suprimentos de comida. A armadilha estava perfeitamente montada. O resultado foi uma catástrofe de proporções épicas. A fonte documenta que mais de 1 milhão de pessoas morreram durante o cerco e o massacre que se seguiu. Um número simplesmente assombroso. Lá dentro dos muros, a sociedade simplesmente ruiu. O texto descreve uma cascata de horrores. A fome era tão extrema que as pessoas recorriam a comer couro. Facções rivais lutavam entre si nas ruas. E até os laços familiares mais básicos foram destruídos pela desesperança. E talvez nada capture a profundidade do desespero como esta citação terrível citada no texto. É uma imagem que revela o colapso total da humanidade e a agonia inimaginável que tomou conta da cidade sitiada. E aí vem o golpe final, a destruição do templo. A ironia aqui, segundo a fonte, é trágica. O próprio comandante romano, Tito, queria poupar a magnífica estrutura. Mas em meio ao caos da batalha, um único soldado lançou uma tocha. O incêndio foi incontrolável e a profecia de que não restaria pedra sobre pedra se cumpriu, literalmente. Mas olha, essa história toda não é contada apenas como um evento do passado. A fonte a utiliza para construir um argumento muito maior,
uma advertência que transcende a antiga Jerusalém. Então, a pergunta óbvia é: por que relembrar uma tragédia de quase 2000 anos? Qual a relevância disso para o mundo de hoje, de acordo com o autor? A resposta está neste conceito-chave. A queda de Jerusalém é apresentada como uma tênue sombra. Em outras palavras, um modelo em pequena escala, um prenúncio do que o autor acredita que acontecerá com o mundo inteiro. É um símbolo e uma advertência global. E o paralelo traçado é direto. Se o pecado que levou Jerusalém à ruína foi a rejeição de Cristo, o texto argumenta que o pecado que coloca o mundo em perigo é a rejeição da lei de Deus, vista como fundamento do universo moral. Então, o que a gente conclui desta narrativa? Primeiro, a ideia de que a misericórdia, embora vasta, não é infinita. Segundo, a noção de que as consequências não são castigos arbitrários, mas o resultado natural das escolhas feitas. E terceiro, e talvez o ponto mais crucial, assim como um sinal claro foi dado para escapar de Jerusalém, o texto sugere que avisos também são dados antes de eventos futuros. Isso nos deixa com a pergunta final e mais provocativa de todas. Se a história da queda de Jerusalém é um padrão de advertência, um sinal claro e uma oportunidade de escape, então a questão que o autor deixa no ar é: quais seriam os sinais de alerta para o mundo hoje?